essa questão de conceitos da Kabbalah ou da árvore da vida dentro da nossa vida, que eu acho que esse é o grande foco aqui dessa nossa live, é falar sobre as nossas percepções, experiências e como que a gente pode trazer isso de uma forma simples, sem muitas elaborações filosóficas e tudo mais, né? Para a nossa existência. Eu preciso lembrar a vocês que Kabbalah é um assunto de fundamento mesmo para a espiritualidade e, como o Gabriel falou, todos que almejam, né, entender os grandes mistérios dessa vida, do cosmos, de si mesmo, e entender toda essa dinâmica da realidade, devem, pelo menos, tentar entrar nesse estudo da Kabbalah. E eu tenho certeza que se você está aqui vendo esse vídeo hoje é porque você tem esse interesse, né, de realmente entender a Kabbalah, entender toda essa dinâmica de manifestação e da criação do universo. Para começarmos aqui o nosso bate-papo, eu queria contextualizar dentro da visão de vocês. Quero que vocês me falem sobre o que vocês sentem que é a Kabbalah além da árvore da vida. Não vale dizer que a Kabbalah é só a estrutura da árvore da vida. Porque eu quero começar falando, porque eu vejo que assim, Kabbalah não é a árvore da vida, mas a árvore da vida é uma ferramenta que existe dentro da ideia cabalística, né? Então, nós temos todo um emaranhado de questões que a gente considera serem Kabbalah em si. E aí, como o Dayan falou anteriormente, tem a Kabbalah judaica, que vão ter inclusive as questões de leis, dogmas, né, da própria constituição clérica ali da religião judaica, mas nós também temos a dita Kabbalah hermética, que eu particularmente chamo de Kabbalah alquímica, né, que vai lidar com esse processo de transmutação interior, que é uma ferramenta para que você, independente da sua crença, do seu dogma, da ideia de mundo que você tem, né, que você possa utilizar isso dentro da sua vida. E nós também temos uma Kabbalah cristã, né, que é pouco comentada, mas que grandes filósofos aí do passado, como o Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o próprio Kircher, né, vai trazer toda essa dinâmica cabalística. Nós temos ali na Espanha e na Itália tem bastante filósofo cristão que usa da ideia da Kabbalah, né? Então, Pico della Mirandola usa da Kabbalah, nós temos o Henrique Cornelius Agrippas, que é famoso dentro do mundo esotérico, também usa de Kabbalah. E toda essa ideia do esoterismo moderno vai estar embasada, então, em cima da ideia cabalística. Eu vou agora dar minha opinião aqui. E antes de eu responder a ideia aqui que o Gabriel puxou do Ein Sof Hour, é muito importante também, né, para a ideia da cosmovisão cabalística, eu quero falar um pouquinho sobre essa minha visão do que é Kabbalah, além da árvore da vida. Então, para mim, a árvore da vida, ela funciona como esse mecanismo, como essa estrutura geométrica que compõe toda a ideia de constituição, tanto do homem quanto do cosmos. Então é como se fosse um roadmap, assim, é o mapa, é o projeto arquitetônico de Deus para fazer tudo o que há. Então, se nós olharmos para nós, né, olhe você aí que está assistindo esse vídeo, você tem 10 dedos, alguns vão ter 9, né, alguns vão ter um a mais e tal, mas naturalmente o ser humano vai ter 10 dedos, né, se não está faltando ou sobrando nada, tanto nas mãos quanto nos pés. Isso já é um indício que não só os judeus, dentro da sua ideia de cosmovisão, vão pegar, mas também os pitagóricos, né? Também outros que trabalham com essa ideia da década. O número 10 ele é um número que contempla todo um espectro maior de pensamento. É uma ideia filosófica onde nós temos o alfa e ômega, em princípio, assim, o 0 e o 1, né? Então é aquilo que, vamos dizer, não existia e aquilo que existe. E todo
a ideia de tecnologia, inclusive, que a gente tem hoje, você está me vendo aqui, nos vendo aqui hoje, né, através de vários zeros e uns aí, que é o código binário, né, que projeta toda essa ideia virtual aí que a gente tem. Então veja como a própria ideia tecnológica que nós temos hoje em dia, ela é cabalística. Nesse mesmo princípio, nós temos já uma ideia do que seria a Kabbalah como sendo aquilo que o Gabriel muito bem pontuou, a ciência, né, do homem universal, a ciência desse cosmos numa visão ecumênica, uma visão universalista, que abraça todas as ideias e todas as culturas. Então, se eu posso dizer que Kabbalah é algo universal, como uma assinatura de Deus, nós podemos trazer a Kabbalah dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós podemos trazer a Kabbalah dentro dos ensinamentos de Lao Tzu, do taoísmo. Nós podemos trazer dentro do hinduísmo, né, o Mahabharata, que é esse grande épico da tradição hindu, ele é recheado de Kabbalah. Só que, é óbvio, com outras formas de linguagem. Mas aqui entra o ponto que diferencia a Kabbalah de qualquer outra ideia que a gente possa ter de religião ou caminhos espirituais, que é a essência. Então, Kabbalah tem a essência de receber. O que é receber? Será que é só a gente, por exemplo, você está recebendo aqui um conhecimento, né? Você está recebendo uma ideia, uma inspiração, uma intuição? Eu diria que é além de uma simples percepção de que você está recebendo passivamente, mas a grande chave cabalística é a ideia de receber para dar, é a ideia do fluxo, né? O movimento é a Kabbalah. Então, enquanto o taoísta vai trazer essa ideia do yin-yang sendo esse movimento perpétuo de todas as coisas, que faz com que tudo exista numa impermanência, mas dentro dessa impermanência permanece o movimento, né? Então nós temos essa visão de mundo onde a Kabbalah é o próprio eixo dessa roda que faz o movimento cósmico e faz o movimento de todas as consciências e nos move para estarmos aqui agora, né, falando e ouvindo e interagindo aqui, né, em toda essa nossa dinâmica de vida. Então, para mim, a Kabbalah é lógico que ela tem ferramentas como a árvore da vida, como um conjunto de virtudes, como, por exemplo, os nomes divinos, o próprio hebraico em si, ele é uma ferramenta cabalística muito poderosa para quem sabe usar, mas a gente pode trazer isso numa simplicidade. Você não precisa saber conceitos complexos para saber Kabbalah. Você pode não saber nada, ser um analfabeto funcional ali e ser um super cabalista, né? Porque tem a ver com essência, tem a ver com algo que transcende a forma, sabe? Então, eu acho que é muito pertinente a gente falar um pouco sobre essas questões essenciais da Kabbalah, para situar um pouco a galera. E eu queria começar, né, já estendendo um pouquinho mais minha fala, mas respondendo o que o Gabriel falou, que para mim é o primeiro conceito da Kabbalah, né? Que é Ein Sof Auer. Que palavrão é esse, né? Palavra difícil essa, mas é uma palavra em hebraico que quer nos dizer um conceito filosófico muito importante. Ein significa nada. Então, a primeira existência que a gente pode conceituar aqui no universo, assim, antes de que Deus antes de ele falar que se faça a luz, né, existia o nada. E aí o nada, ele é ilimitado. Se você botar limites no nada, ele vira algo. Deixa de ser o nada. Então, Ein Sof é o nada ilimitado, ou o nada sem limites. E esse nada sem limites, né, como hoje a gente poderia talvez trazer como um vácuo, não sei, uma ideia moderna, né, ele gera a luz. Então, Ein Sof Auer. E Auer, ou Or, é a luz, que surge do nada ilimitado. Aí a gente vai ter a primeira manifestação dessa ideia genealógica, né, do Gênesis de Deus. Então aí a gente vai ter toda essa narrativa, inclusive bíblica, né,
que vai nos trazer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, né, e Deus era o Verbo, toda aquela coisa que é a manifestação da luz, ou a própria ideia do Gênesis de Moisés, né, então que se faça a luz, e aí houve a luz, Deus viu que era bom, né, e toda aquela coisa. Então, essas ideias, elas derivam desse conceito inicial da Kabbalah, de que a luz surge de um nada ilimitado. Essa ideia da árvore da vida, ela vai ser constituída, então, nessas 10 Sefirot. Eu acho que não cabe aqui a gente explicar todas elas, né, e situar todos esses conceitos. Isso aí, quem quer saber, esteja presente semana que vem aí no workshop do Caminho do Meio, que lá a gente vai explicar detalhadamente esses conceitos. Mas eu queria trazer uma ideia, né, um gancho de ideia aqui, que é sobre essa questão de conceitos da Kabbalah ou da Árvore da Vida dentro da nossa vida, que eu acho que esse é o grande foco aqui dessa nossa live, é falar sobre as nossas percepções, experiências e como que a gente pode trazer isso de uma forma simples, sem muitas elaborações filosóficas e tudo mais, né, para a nossa existência. O Dion falou sobre uma coisa aqui que eu quero puxar o gancho. Eu sei que os dois aqui adoram falar disso, que é Gebura e Hesed, né? Que é esse pilar, por exemplo, aqui, ó, da esquerda e esse pilar aqui da direita, né? E a gente pode pegar esse conceito e trazer um pouco para nossa vida. Então, em termos gerais, né? Nós temos o pilar da esquerda e o pilar da direita, que alegoricamente são os pilares do Templo de Salomão também, e que vai trazer a ideia de expansão e contração. Então, puxando aquela nossa ideia inicial do Big Bang, ou dessa que se faça luz, a gente entende que dentro da Kabbalah também tem essa ideia de expansão e contração. Então isso funciona tanto para essa expansão do universo e contração em vários ciclos, né, que existem, que é o Tzimtzum, chamado na Kabbalah, que é o vai e vem desses ciclos, né? São as respirações de Deus, ou como os hindus chamam, as respirações de Brahman, né? Que vão ser esses grandes ciclos do universo, e nós temos isso dentro de nós, nós também respiramos, né? Então, cada vez que você inspira e exala, você está fazendo esse mesmo movimento que mantém o ciclo da vida. E essa parte que o Dion falou ali da reverberação seria a ideia da eternidade, né? A ideia dos ciclos, das coisas que vão se eternizando e vão, sabe, reverberando em si mesmas ou em harmônicos parecidos, né? Então, se você está numa energia e você por exemplo, quer mudar essa energia. Ah, eu tô aqui numa tristeza, hoje o dia não tá legal, teve vários problemas, o gato do Dion ali fugiu, ele tava num padrão, preocupado, tava, né, cansado, procurou em tudo que é lugar e tal. Como é que eu vou reverberar na energia de encontrar o gato perdido, encontrar aquela peça faltando na minha vida, se eu não me coloco naquela vibração, né? Então, eu acho que nesses momentos da nossa vida, no dia a dia mesmo, assim, a gente precisa sempre estar consciente, principalmente desses dois conceitos, de que uma coisa expande, a outra contrai. E isso em padrão vibracional, que é o que importa no fim das contas, né? O como a gente ressoa com o universo e como o universo ressoa com nós, esse jogo vibracional, nós precisamos entender que às vezes a gente precisa, então, doar, ou às vezes a gente precisa abrir um pouco a nossa energia, abrir um pouco a nossa mão, tanto estender para as pessoas, quanto também dispor da nossa energia e tempo para situações que às vezes não é do nosso próprio interesse pessoal, mas vai ajudar a humanidade, né? Vai ajudar alguém que a gente ama, vai ajudar alguém que está carente, e a gente também precisa, por outro lado, saber quando fechar essa mão. Então, o fechar a mão é essa pilar da esquerda, Geburah, que é essa ideia de reter, de contrair. Isso tanto para questões de doação, porque tem gente que abre tanto a mão, né, que eu conheço gente assim, que acaba doando mais do que tem, né, e acaba ficando miserável porque
é muito mão aberta, né? Ou passam a perna na pessoa num negócio, por exemplo, porque ela confia demais. E, por outro lado, tem pessoas que são muito mão de vaca, né? São aquelas pessoas que seguram, não vou doar, não vou fazer, e, sabe, fica ali. Ou é muito marcial nessa ideia de disciplina rigorosa. E esse rigor, né? Geburah se traduz como rigor. Ele vai ser algo que consome a nossa energia por si só. Então, a gente precisa ter consciência desses dois pilares na nossa vida para sintonizar nesses padrões vibracionais maiores. Então a pergunta que fica é: ET Bilu é Anunnaki e ET Bilu sabia os códigos cabalísticos para criar toda a raça humana? É isso mesmo, Dayon? Sim, o ET Bilu é Javé, né? Se você for entender ali, se você for inverter a palavra. E ele codificou toda a configuração da Matrix do nosso DNA. Brincadeiras, né, galera? Mas assim, ó, sobre essa ideia, lógico, é uma teoria. O Dayon sempre nos traz aqui um novo ângulo de pensamento, e isso é muito importante para a gente também sair da nossa perspectiva, porque afinal de contas, Kabbalah também é isso. É você mudar um pouco o ângulo de vista, mas tentar ver a luz por diferentes ângulos, mas a luz é a mesma, né? Então, pode ser que Javé nos criou, pode ser que Javé era um alienígena Anunnaki, pode ser também, né? Pode ser várias coisas, mas o que é, de fato, o que a gente pode constar, que é como se fosse o eixo de toda essa nossa ideia que a gente está construindo aqui, seria essa ideia de que, então, a Kabbalah, ela é um fundamento da própria natureza. E mesmo numa teoria darwinista, não existe nem Deus e nem o ET Bilu que criou todo mundo. Existe uma evolução natural de todas as coisas, né? A própria constituição genética que a gente vai ter no nosso DNA, codificada dentro dessa visão cabalística, ela vai nos mostrar exatamente esses mesmos códigos. E quando a gente fala nesses códigos, eu quero falar um conhecimento aqui, eu ia deixar para falar isso aqui só no caminho do meio, porque esse aqui é pesado. Esse aqui é Manda pesado, braba. ó. Mas é algo assim que, para mim, foi assim a coisa mais, sabe, que explodiu a minha mente quando eu tava estudando Kabbalah e Gematria, essas coisas assim. Foi tipo aquela comprovação. Eu sempre fui muito cético, né, das coisas assim. É tipo, eu sou o cara que preciso ver para crer, né? O Tomé lá, do discípulo de Jesus, né? Preciso encostar na ferida para ver que o negócio é real. E aí, dentro dessa minha visão, eu sempre pesquiso. Então eu não acredito no que alguém falou e tudo mais, eu vou ir fundo, né? Aí eu comecei a pesquisar, e quando eu aprendi o hebraico ali, né, as letras e os numerais e tudo mais, eu comecei a fazer os cálculos, não só ler sobre os cálculos, e eu percebi uma coisinha que eu achei incrível, que a própria Torá ali, né, que é a lei do Moisés, que é esse, vamos dizer, o Pentateuco que a gente conhece, ela começa, né, com a letra Beit, e ela termina agora, ela termina com a letra, eu tô tentando lembrar qual é a letra pra não dar mancada aqui, mas é Lamed, se eu não me engano, que enfim, são duas letrinhas, eu não vou saber exatamente agora, né, porque eu ia ver isso aí ainda, mas a ideia, não, eu ia ver certinho pra passar a informação certa, mas a ideia é que forma uma palavra que em hebraico é coração, né? A última e a primeira letra da Torá formam a palavra coração. E essa palavrinha coração tem um valor de gemátria de 32. Então, se a gente for somar as coisas, vira 32. E isso é incrível, gente. Por quê? 32, o começo e o fim, o alfa e ômega da Torá, formam os 32 caminhos de consciência. Por que 32? Porque nós temos aqui 10 bolinhas aqui, que são as Sefirot, que a gente não explicou aqui, mas vai ser explicado semana que vem. E nós temos essas 22 letras que estão aqui no meio, que é o alfabeto hebraico, que o Dayon tinha mostrado antes aqui para nós. Aqui, ó. É este alfabeto aqui, é Lamed mesmo, ó. É número 30, Lamed. Este alfabeto aqui são os códigos da Kabbalah.
que escrevem todo esse Antigo Testamento e ao mesmo tempo codifica isso daqui, que também codifica uma matriz geométrica. Eu vou ser um pouquinho mais, vamos dizer, vou entrar um pouquinho mais nessa ideia de geometria, mas é uma geometria pentadimensional, um cubo pentadimensional, que para mim foi uma coisa incrível. 32 é o número de vértices de um cubo pentadimensional, que é como se fosse um cubo, né? Imagina ali um cubo mágico, só que na quinta dimensão. Então é uma coisa assim, ó, que a gente começa a olhar pra isso e, cara, me desculpa, mas não tem como a gente dizer que o negócio foi inventado lá por um cara primitivo que vivia 5.000 anos atrás ali e não sabia nada. Então é uma questão que, assim, se a gente for começar a entrar nesses códigos e entrar a fundo em tudo isso, a gente vai começar a descobrir os verdadeiros grandes mistérios, né, que dentro da magia ocidental, dentro do esoterismo, eles beiram um pouco isso. Na Kabbalah, o negócio é raiz mesmo, né? E aí a gente começa a descobrir também que essas 22 letras, como foi falado, são o número de cromossomos que definem quem nós somos, né? Então, em questão de genética mesmo, se a gente conseguir dominar esses segredos do código de Deus, que é a Kabbalah, nós conseguimos também dominar a nossa própria existência. Imagina você liberar certos... vamos brincar de Deus aqui. Imagina você conseguir mudar certos pares de cromossomos e ativar um nível de DNA que a gente nem imagina. Você tem noção disso? Isso seria realmente uma transcendência da nossa própria espécie Homo sapiens sapiens. Seria algo realmente fora do nosso padrão até de imaginação, porque a gente estaria dando possibilidade para uma nova raça surgir nesse contexto, né? Sim, são 23 cromossomos, mas o 23º é o XY, que é o que define o nosso sexo. Os 22 são o que definem mais ou menos quem nós somos, assim, né? Mais ou menos não, na íntegra quem nós somos. Então, é um assunto complexo aqui, mas é muito intrigante, né? Mas trazendo um pouco mais para essa nossa visão aqui, de vida, né? Da nossa realidade, trazendo um pouco mais, aterrissando um pouquinho mais na Terra aqui. Eu acho que seria interessante a gente entrar nesse outro lado da Kabbalah, mas não é o Dark Side of the Kabbalah, é um lado luminoso, é um lado de muita luz, mas em termos, vamos dizer assim, empíricos, e voltando um pouco mais para a nossa vida, né? Depois a gente fala de Javé ali, que o Janderson falou, que isso aí também é interessante. Em termos da nossa vida, o que vocês me dizem que a Kabbalah pode ser aplicada de uma forma, sabe, prática, assim, na vida da pessoa, sem entrar em alienígenas ou genética? Quando a gente fala geometria sagrada, a gente só está olhando para um aspecto do sagrado, né, e que está nos formando. Mas isso não quer dizer que só a geometria é sagrada, né? Tudo é sagrado, sabe? E a inteligência do universo que nos criou também é sagrada. Eu acho que tudo é sagrado, mas nem tudo está sagrado. Tem coisas que estão em outro estado aí, por aí. Tem isso também. Eu queria até falar uma frase, né, que complementa essa ideia do Gabriel, que há quem passe por uma floresta e veja apenas lenha para a sua fogueira. Então, quando a gente olha com separatividade para as coisas ao redor de nós estamos tirando essa sacralidade, né? Então, tudo é sagrado ou nada é sagrado. E a gente precisa entender esse contexto de unidade, né? Eu acho que esse é um dos primeiros conceitos da Kabbalah e talvez um dos mais importantes. Primeiro, vamos dizer, de um nível de criação até nós, mas um dos últimos de nós até a criação, né? Então, seria essa ideia de que absolutamente tudo o que existe, o que a gente consegue conceber é o sagrado. Só que a gente precisa entender aonde que existe essa verdade relativa e uma verdade universal. E é aí que a gente entra em muitos desvios de consciência que estão, hoje em dia, como o Dion falou, né, que
não estão num estado sagrado, estão vibrando desconexos com essa ideia, né, da totalidade. Por quê? Assim como nós temos livre-arbítrio, né, nós temos a capacidade de escolher e a capacidade de errar muitas vezes, né, o universo também vai ter aspectos que se movem com o livre-arbítrio, né, forças que a gente nem imagina que também exercem esse padrão vibracional de livre-arbítrio. Então, se a gente olhar nisso num ângulo mais profundo, a gente vai entender que existem códigos que, como a Kabbalah, como os Vedas, como o taoísmo, como várias outras ideias que se constituem, que se cristalizam aqui, como esses códigos da verdade universal, porque todos eles falam a mesma coisa, e existem alguns que vão entrar dentro da nossa ideia aqui, da nossa matriz ser humano, já distorcidos. Então, esses que entram distorcidos, eu vejo que eles não estão vibrando nesse padrão que a gente poderia até chamar de uma geometria perfeita, né? Um padrão vibracional geométrico, em harmonia com esse movimento universal. E aí a gente tem algo que não está enquadrado no que seria, então, um sagrado, mas o sagrado entendendo não como algo religioso, mas sim como algo harmônico com a totalidade, né? Essa ideia, ela é muito pertinente de a gente comentar, porque isso é totalmente prático, assim, né? Então aqui, por exemplo, um comentário que me chamou a atenção, a gente não teria acesso a essas informações através dos nossos registros acásticos, né? Então, teoricamente, sim, a gente tem acesso a todas as informações do universo. Mas aí a gente tem que entender o nosso lugar. Entender até quando a gente está acessando um registro acástico e até quando isso aí é só uma imaginação que a gente está tendo, né? Porque a imaginação, ela vem dessa... Eu vou botar a árvore da vida pequenininha aqui, ó. Yesod aqui, ó. Então, o imaginário é este véu aqui, ó, que é o nosso véu lunar. É o mundo sublunar. Você tá aqui, ó. Você tá aqui, você bate a cabeça aqui, ó, imagina um mundo e vem pra cá. E a verdade, na verdade, estaria aqui, ó. O acesso acástico tá aqui em cima. Então, calcule você que está, né, todos nós, na verdade, que estamos dentro dessa busca e dentro desse desenvolvimento, às vezes a gente acha que tá aqui e tá aqui. Então a gente precisa ter, acima de tudo, muita humildade, gente. Humildade é uma chave poderosíssima da Kabbalah, tá? Porque se a gente não tem humildade, a gente cai nos véus dessa ignorância. A gente cai nesses véus de, opa, recebi aqui a mensagem divina, não sei o quê, não tem 10 Sefirot, tem 13. Não tem 13. A Constituição, ela é assim, né? Lógico, vai ter vertentes que vão fazer uma manobra cognitiva e não sei o que, blá blá blá, e vai justificar de um jeito ou de outro, encaixando uma pecinha a mais, uma pecinha a menos, e tá, ok. Só que a gente precisa entender aquilo que passa pelos véus de Saturno, como eu gosto de dizer, que são os véus do tempo. Por que a Kabbalah, ela é um conhecimento que mapeia todas essas ideias, todas essas visões de realidade, de mundo, todas essas possibilidades do universo? Porque ela foi testada e validada por meio do tempo. Então, simples assim. Ela existe em várias culturas diferentes, em várias eras diferentes. Ela tem muito mais de 2.000 anos, tem 5.000 anos, quiçá mais, né? Então, nós temos que entender aquilo que funcionou para muitos seres humanos, em muitas eras, em muitos locais, que, teoricamente, vai funcionar para nós. Porque somos seres humanos. Não mudamos muito do ser humano que existia 5.000 anos atrás. Nós desenvolvemos tecnologias, nós desenvolvemos milhares de coisas aí diferentes para a sociedade, para várias coisas aí. Estamos chegando em Marte aí, explorando outros planetas e outras questões aí, né, que cabe ao desenvolvimento tecnológico em si do ser humano. Porém, o ser humano ainda continua muito simples dentro da sua constituição. E assim como Jesus Cristo, Moisés, Abraão ou até mesmo Platão nos falava,
os problemas ainda são os mesmos, né? Se a gente olhar um diálogo de Platão, a gente vai ver que o ser humano ainda carece de virtudes básicas. Ainda carece de ter justiça, temperança, humildade, como eu falei, de conseguir agir com um pouquinho de empatia, né, com os irmãos aí da jornada. Então, a gente ainda é o mesmo ser humano, os problemas enquanto seres humanos ainda são exatamente os mesmos. A gente só muda todo esse emaranhado de formas e essas facilidades que aparecem aí no nosso caminho, né? Então, se a gente olhar de uma forma bem prática mesmo para Kabbalah, eu diria que ela funciona como esse ponto para que você se ancore. É quase como uma pedra angular para que você edifique a tua própria verdade. Sim, eu compartilho dessa visão de que nós precisamos buscar a nossa verdade, porque assim como há pessoas no mundo, há caminhos possíveis para se chegar em Deus. Então, a minha verdade, o meu jeito de chegar em Deus é um, o jeito do Dion é outro, o jeito do Gabriel é outro, o seu jeito é outro. Mas todos nós precisamos dos mesmos blocos que fundamentam essa construção, e a gente vai construir cada um de um jeitinho. Só que a escadinha, os degraus, são os mesmos, sabe? Então, a gente precisa entender os fundamentos, a gente precisa entender a estrutura, a gente precisa entender a árvore da vida, por exemplo, a gente precisa entender virtudes, valores que são compartilhados em qualquer tipo de visão filosófica aí, né, que a gente possa ter na humanidade, que está de acordo com uma visão que busca o bom, o belo e verdadeiro, como diria Platão, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de norte, sabe? A Kabbalah é como se fosse uma bússola. E você tem o mar inteiro, você tá num navio, né? Todos nós estamos no nosso navio, você olha pro horizonte assim, nossa, que legal, né? Tem aquela ilha e tem aquela outra ilha lá. Caraca, o que tem lá depois do horizonte que eu nem vejo mais? Né? Então a Kabbalah, nesse sentido de busca espiritual, ela vai nos dar um norte, ela vai ser o teu direcionamento. Então, por exemplo, né, trazendo um exemplo prático aqui para vocês, a árvore da vida, você não precisa entender muito bem ela agora, tá? Eu vou explicar ela no caminho do meio, mas a gente tem aqui esse conjunto das esferas, que são as faces do nosso próprio ser, do cosmos e tudo mais. Aí vamos dizer que você tá um tempão sem pegar ninguém. Você tá na seca há um tempão, né? Você não tá rolando e tal, aquela coisa, né? E aí? O que tá desequilibrado aqui? O que a bússola da Kabbalah tá querendo te mostrar, por exemplo, né? Então, a gente pode entender... Antes a gente tava falando de Geburah e Hesed, né? Vamos um pouquinho para baixo aqui. Sefirot comportamentais, né? Netzah, Hod e Yesod. Vai, essa tríade... Meu Deus, eu tô perdido aqui na direita e esquerda. Essa tríade comportamental aqui, ó. Hod, Yesod e Netzah. E aí você tá lá com tesão acumulado, uma linguagem vulgar, né? E você tá querendo se relacionar com alguém, seja homem, mulher, whatever, né? O que for. E não entra no mérito aqui, né? Mas você precisa entender. Você está racionalizando demais toda essa questão de tipo, não, eu sou muito puro para me relacionar com qualquer pessoa, ou eu estou acima de qualquer pessoa que possa se relacionar comigo, ou será que você está só no tesão instintivo, aquele negócio animalesco, não, eu preciso fazer mesmo, sabe, eu preciso beijar alguém, né, para os inocentes aí, eu preciso, né, ter um contato com alguém. Daí você tá aqui, ó, só no instinto. Ou senão você tá só aqui no pensamento, né? Nessa ideia cognitiva mesmo, racional. Ou senão você tá aqui em Yesod, só na persona, né? Não, porque eu sou uma pessoa assim assado, ou eu quero uma pessoa que tenha tantos de quadril, tanto de busto, tanto de coxa, tanto de costas, tanto de ombro, sei lá. Né? Daí você tá aqui, ó, nas formas projetadas do ego, né? Nas máscaras de Yesod. Então, veja como só essas três bolinhas aqui já nos mostram uma dinâmica muito legal aí de como a nossa vida está embasada nisso daqui, sabe? Então, se a gente for olhar esse mapa
né? Lógico que é muito mais do que só instinto e comportamento primitivo aqui de behaviorismo, vamos dizer assim, né? A gente vai ter outras nuances, vai ter o lado, por exemplo, junguiano, que vai trazer o self como Tiferet, o ego ou as personas como Yesod, a sombra como Da'af, Anima e Animus como Binah, Hokmah, né? Então nós vamos ter toda essa dinâmica psicológica, sim, mas nós também podemos estruturar uma empresa aqui. Então, eu tenho uma ideia de uma empresa que foi emanada aqui por um divino, né? Tive uma ideia, vou dar forma para essa ideia, vou transformar essa ideia já em algo, por exemplo, um projeto, uma arquitetura daquela ideia, mas eu também preciso calcular tudo isso aqui em Gebra e eu preciso da vida, qual é a essência, qual é a missão dessa minha empresa, desse meu projeto e o que vai fazer isso se estruturar em ciclos eternos, né? Então o Netzach aqui, o que vai fazer a estrutura girar realmente nesse ciclo, no mecanismo? E aí como que eu vou embasar esse mecanismo aqui em ideias racionais, lógicas, cognitivas, estruturais, calcular tudo isso, botar realmente na ponta do lápis, né? Por exemplo, quanto de investimento eu vou precisar para essa empresa acontecer? E descendo aqui em Yesod, eu vou ter a forma, como que eu vou apresentar qual vai ser a fachada da minha empresa, qual que é o design, as cores, o que eu vou, sabe, botar e não sei o que, né, para manifestar aqui em Malchut. Então, veja que qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, você consegue encaixar aqui. Por isso que eu vejo o valor, né, da árvore da vida, em específico nesse exemplo, como um mapa ecumênico e universalista, né, de uma visão de mundo, e não apenas espiritual, mas também material e comportamental, para você realmente se autoconhecer e você conseguir, através do autoconhecimento e do conhecimento do cosmos, né, saber quando, onde, por quê, por qual razão e circunstância as coisas estão acontecendo na sua vida. Então o conhecimento da árvore da vida é poderosíssimo. E quem busca espiritualidade, eu digo assim, não é legal dizer deve, mas é muito importante se abrir a conhecer mais profundamente essa estrutura, porque isso aqui desbloqueia a sua vida num nível que eu posso te garantir. Realmente é excepcional, tá bom, minha gente?